TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde, queridos irmãos, que a paz mestre nos envolva, nos abrace nessa tarde de hoje. E hoje é um convite a um passeio pelo Novo Testamento. Vamos fazer um passeio em algumas partes do Novo Testamento que não costumam ser muito frequentadas pela maioria das pessoas que não estudam o Novo Testamento. E algumas questõezinhas da história que nos interessam muito perto, para nós entendermos aonde estamos e como chegamos aqui. Os 500 da Galileia é uma passagem baseada no livro Boa Nova, como a gente vai falar mais à frente. Mas para iniciarmos a nossa conversa, eu vou me recordar de algumas coisas, não querendo fazer autobiografia, mas como a maioria das pessoas, provavelmente a maioria dos aqui presentes, eu também nasci num lar católico. E também fui criado dentro do catolicismo durante mais de 10 anos. E pelo menos talvez a minha visão de criança, com pouco conhecimento e pouco entendimento histórico, eu demorei muito tempo a entender que a Igreja Católica não foi criada por Jesus. Eu demorei muito tempo para entender que naqueles primeiros anos o que havia não era a Igreja Católica, e sim aquilo que nós costumamos chamar dentro do movimento espírita do cristianismo primitivo. Esse cristianismo primitivo pode ser muito bem estudado e conhecido nas obras históricas de Emmanuel, principalmente nos livros Há 2000 anos, Paulo e Estevão, 50 anos depois, e Ave Cristo. São obras que nós recomendamos sempre pelo seu conteúdo histórico e pelo seu conteúdo filosófico, moral e cristão. São grandes estudos e grandes aprendizados sobre essa etapa inicial no pós a primeira leva dos cristãos. São livros de grande aprendizado sobre essa etapa. E como eu dizia, livros que não são muito frequentados, ou estudos não muito frequentados do Novo Testamento, essa obra e esse nosso estudo de hoje passa algumas vezes por Atos dos Apóstolos, que é um livro que muita gente não costuma ler. É natural que, para nós, o maior interesse são os 4 evangelhos, já que é ali que está a essência do conhecimento cristão e do ensino dado por Jesus. Mas nós temos que lembrar sempre que houve um pós, e esse pós é descrito em Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, e vão se fechar com as profecias de João no Apocalipse. É bom lembrarmos também que aqueles que estudam o Evangelho, aqueles que estudam o Novo Testamento, sempre nos lembram que dos 4 evangelhos, apenas 2 são relatos pessoais de quem viu e ouviu Jesus, que são os evangelhos de João e de Mateus. Eram os 2 únicos que estavam lá presentes e relataram aquilo que viram e ouviram. Lucas é conhecido como o Evangelho das Mulheres. Por quê? Porque grande parte do seu evangelho é baseado naquilo que ele ouviu de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, Maria de Magdala, e muitas daquelas mulheres que acompanharam a tarefa missionária de Jesus. E Marcos, que era uma criança, praticamente ele reescreve com outras palavras muito daquilo que foi escrito por Mateus e daquilo que ele aprendeu e ouviu daqueles que viram e conheceram Jesus. Mas João e Mateus foram aqueles que viram e ouviram. Agora, Atos dos Apóstolos é conhecido, inclusive, como o segundo evangelho de Lucas, já que, tradicionalmente, a sua autoria é atribuída ao próprio Lucas. E costuma-se dizer, então, que é um livro escrito em 2 volumes. O primeiro, o Evangelho de Lucas, e o segundo, Atos dos Apóstolos, onde ele, então, dá continuidade à história. Nesse livro, o Atos dos Apóstolos, nós vamos então ver todo aquele período, desde a ascensão de Jesus, passando por todo aquele período inicial do cristianismo, suas lutas, até um momento mais ou menos 30 anos após, quando Paulo já está pregando o Evangelho em Roma. E nesse livro nós vamos encontrar algumas notícias históricas interessantes desse primeiro momento e desse período. O nosso assunto de hoje vai se iniciar propriamente
num momento culminante da história cristã, que é o momento da crucificação. Opa, não passou. Ah, claro, ele não vai passar. Vai começar no momento culminante da história cristã, que é o momento da crucificação de Jesus. Naquele momento ali, tudo parecia perdido. Parecia ser o fim de uma história. Parecia ser o ponto final, e era essa a intenção, principalmente, dos sacerdotes em Jerusalém, e, de certa forma, também era a intenção dos romanos, ainda que não entendessem muito bem o que era aquilo que estava acontecendo e qual era a significação, o porquê de tanto ódio contra aquele homem, que até parecia ser boa gente. Vejam que naquela primeira passagem é Jesus manifestando a sua fé ao entregar nas mãos de Deus o seu Espírito. E na segunda passagem, um daqueles romanos que participava do seu sacrifício a dizer que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Como eu disse, parecia o fim. Mal sabiam que, na verdade, era só o início. Aquilo ali era, na verdade, o início. Porque se nós observarmos o Evangelho e observarmos os livros históricos que a doutrina espírita nos traz sobre aquele período, a minha leitura, pelo menos, a minha percepção, é de que enquanto Jesus esteve entre nós, os apóstolos não estavam conseguindo perceber muito bem o que era aquilo. Eles entendiam, mas não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Tanto que havia uma grande confusão se aquele reino de Deus seria um reino na terra ou um reino no espaço. Eles não conseguiam fazer uma distinção clara. Inclusive é dito que Judas, por acreditar que aquele reino era um reino de dominação, entregou Jesus ao Sinédrio, acreditando que dessa forma o exército de anjos de Deus viria para defender o seu pastor. Só que isso não aconteceu, foi um engano, tanto que o título do capítulo onde isso é contado é um engano do apóstolo. E então, nesse momento, a partir deste momento, cria-se uma grande confusão no seio do cristianismo nascente, porque as pessoas estão sem saber para onde correr. Os apóstolos se reúnem no cenáculo porque eles não sabiam para onde ir nem o que fazer. E é então aí que vão começar a acontecer as famosas aparições de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, ainda no seu capítulo 1, Lucas nos informa e nos traz essa notícia de que foi principalmente aos apóstolos que Jesus fez as suas famosas aparições. Vejam que ele nos dá, inclusive, um dado importante e nos dá números mesmo. Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois da sua paixão, ou seja, depois da sua tortura e da sua crucificação. Durante 40 dias, apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Talvez faltasse aos apóstolos esse momento, porque era, e é até para hoje, para nós, imaginarmos que alguém morreu, alguém foi crucificado a olhos vistos, na presença de toda a coletividade, foi sepultado, e 3 dias depois aquele túmulo está vazio, e essa pessoa dita morta reaparece viva, trazendo seus ensinamentos. Era muito chocante esse fato, como ainda hoje o seria. E é a partir desse momento, talvez, que os apóstolos começam a perceber a transcendentalidade de Jesus, a grandiosidade daquela alma, e começam a perceber melhor a sua mensagem e os porquês da sua vinda à Terra. E vejam o que o Lucas coloca aqui. Durante 40 dias, apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Talvez tenha sido aqui o momento em que tenha realmente caído a ficha dos apóstolos do que era o trabalho e do que era a tarefa que estava por vir. Ora, Lucas nos diz que foram numerosas aparições. Porém, os evangelhos, tanto nos evangelhos quanto nos Atos dos Apóstolos, não existem muitas delas relatadas. Porém, algumas são mais simbólicas e mais importantes. E um adendozinho antes de passarmos o próximo slide,
Os próprios historiadores e os próprios estudiosos do Evangelho nos alertam de que as obras, os evangelhos, assim como Atos, não foram escritos de uma forma como nós estamos habituados no mundo atual, onde haja uma grande preocupação com a cronologia. E nem há entre eles um grande alinhamento do ponto de vista da cronologia dos fatos, e por isso, às vezes, alguma confusão que nos parece, em que em um evangelho um fato aparece na frente de outro e que no outro aparece na ordem contrária, e que essas aparições, muitas das vezes, quando a gente começa a estudar, parecem confusas, quem aconteceu primeiro, e isso tem uma razão de eu estar falando em função do que a gente vai apresentar. Mas, de modo genérico, é meio que aceito a sequência que a gente apresenta. A primeira é óbvio. Jesus acaba de ser sepultado, terceiro dia, Maria de Magdala está sentada à porta vai à porta do seu sepulcro para ver o sepulcro de Jesus, chorar, rezar, e quando chega lá, encontra o sepulcro aberto. E aí ela, apavorada, retorna, chama os apóstolos, roubaram o corpo do Senhor. Todos vêm, olham para aquilo, ninguém entende muito bem o que está acontecendo, alguém lembra que ele havia prometido a ressurreição, mas há a possibilidade de que tenha sido realmente levado o corpo de Jesus. Os apóstolos se retiram e Maria fica sozinha a chorar, chorando a aparente perda do corpo do seu mestre. E aí, então, eis que surge um homem que pergunta, ô mulher, por que choras? Vejam um detalhe interessante. Nesse primeiro momento, ela não reconhece Jesus. E Jesus costumava fazer isso, né? Ele aparece com uma aparência que não é reconhecida por Maria, volta a perguntar, por que choras? Só que quando ela finalmente reconhece Jesus, é aquela famosa passagem em que ela cai de joelhos dizendo, Rabônia, ela reconhece Jesus. É a primeira aparição. E nesse momento acontece aquela cena onde ela vai tocar Jesus e ele diz, não me toque, eu ainda não subi ao Pai. Então, essa é a primeira aparição garantidamente. A seguir, já uma seguinte é quando ela aparece para os apóstolos no cenáculo, e nessa primeira aparição acontece aquele fato tão famoso, e eu cresci a vida inteira ouvindo isso da minha avó, né? Nesse momento Tomé não está. E como ele não está e não vê, ele não acredita no que os apóstolos contam. E faz aquela célebre colocação, se eu não colocar meu dedo lá na ferida dele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E vocês viram a foto da capa da nossa apresentação. É exatamente a pintura onde está representado o momento em que Jesus manda e executa que Tomé coloque a mão em sua ferida. É já, então, a terceira aparição aqui que nós colocamos, que é quando Tomé, então, finalmente vê e diz, Jesus, eu creio, Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua ressurreição. E Jesus manda aquela que é para todos nós, acredita porque viu. Feliz daquele que acreditou sem precisar ver. Mais uma lição exemplar de Jesus. E depois a famosa pesca milagrosa, quando os apóstolos, já no mar da Galileia, partem para a pesca, voltam com as redes vazias e tem um homem na beira do lago, de novo um homem. O homem dá meia dúzia de instruções, orienta, e o peso dos peixes na rede era tão grande que eles não conseguiam tirar a rede da água. E finalmente eles reconhecem que aquele homem era Jesus. Nesse momento, então, eles vão ter um novo encontro, um novo diálogo com Jesus. Ora, naquela passagem, primeira, quando Madalena encontra Jesus, e é por isso que eu falei que às vezes fica um pouco confusa essa cronologia, e eu quis fazer essa passagem aqui rápida, naquele primeiro momento, Jesus dá uma orientação para Maria, no meio daquele diálogo, ele dá uma orientação a Maria de Magdala. Aliás, minto, essa primeira passagem ainda é lá no Evangelho de Mateus e de Marcos, que ela é representada, porque aqui Jesus, ainda antes da crucificação, avisa aos apóstolos, depois da minha morte eu vou ressuscitar e vou encontrar vocês aqui nesse monte. Ele anuncia em que monte ele vai aparecer.
Aí sim, a passagem que eu falava de Maria de Magdala, quando Jesus diz que vai adiante, que ele vai avisar aos apóstolos que ele vai os encontrar no monte onde ele havia combinado. E aí então a passagem de Mateus a informar que ele vai adiante para a Galileia e que lá eles vão encontrar Jesus. E por fim, a última passagem também de Mateus, onde ele diz que os 11 partiram para a Galileia, exatamente para aquele monte que foi indicado por Jesus. E aí, finalmente, chegamos ao trecho do Novo Testamento, onde está contido a única citação desse evento, que é o nosso assunto da tarde de hoje. Apenas um versículo. Tudo que nós vamos discutir hoje, no Novo Testamento, está presente aqui. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Alguns já tinham morrido, quando Paulo escreveu essa epístola aos Coríntios. Uma coisa interessante de nós observarmos nessa cronologia é que vejam que primeiro, aliás, eu tenho que voltar mais uma, ele aparece para uma única pessoa, para Maria. Ele vai consolar uma mulher em sofrimento. Depois, ele aparece aos seus amigos, para dar a notícia e a confirmação da sua ressurreição. E, por fim, ele ajuda os seus amigos. Ele ajuda os seus amigos. Eu pensei que eu estava usando o apontador. Pronto, agora sim. E aqui, por fim, ele ajuda os seus amigos no momento em que a pescaria estava fraca. Somente depois disso é que ele vai se apresentar a um grande grupo. Perceberam a escala? Ele sai do grupo íntimo, um grupo maior, e ele finalmente chega aos 500. E aqui, então, vem uma grande lição que nós vamos encontrar, como eu falei, no Novo Testamento. Isso aqui é tudo o que nós sabemos sobre os 500 da Galileia. E é por isso, então, que quando Humberto de Campos psicografa Boa Nova, e eu já disse que esse livro aqui é livro de cabeceira para todo mundo, Humberto de Campos dedica um capítulo para nos trazer uma amostra do que foram aqueles encontros de Jesus com os apóstolos de Jesus, com aqueles primeiros cristãos. E a mensagem que ele nos traz é uma mensagem que nos serve até hoje, porque aqueles 500 não tinham nomes. Aqueles 500 não tinham uma identidade, não eram conhecidos, não temos notícias de para onde eles foram, o que fizeram, como caminharam. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos muito preocupados com a nossa personalidade, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a exaltação do nosso nome. Mas a obra cristã não é a obra de um indivíduo. A obra cristã é da coletividade. A obra cristã é uma construção coletiva de milênios, já 2, atualmente indo para o 3º. E é por isso, talvez, que ele nos ensine aqui a lição do anonimato. Porque aqui não importava quem eram essas pessoas. Não há registro nenhum sobre isso. E as lições que nós vamos encontrar, então, nessa obra, nesse capítulo, são para todos nós, e não apenas para aqueles 500 que estavam lá. Humberto descreve que aquele momento pós-crucificação era um momento de forte apelo emocional. Estavam todos muito emocionados, ainda muito perdidos, sem saber para onde correr, o que fazer. E ele, então, finalmente começa o seu movimento de aparições, que a gente já falou, e vai chegar, então, nesse dia, quando no Monte da Galileia, todos ali reunidos, percebem que o clima e a vibração muda, e eis que ele aparece. E ele começa: enviei meus discípulos como ovelhas no meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Ele está falando dos apóstolos no primeiro momento.
Os apóstolos eram aqueles primeiros trabalhadores da obra, eram os mais responsabilizados naquele momento. E eram aqueles que iriam enfrentar as primeiras dores e os primeiros tormentos. E quando Jesus nos diz que ele envia os apóstolos como ovelhas no meio de lobos, ele tinha pleno conhecimento do que estava falando. Vamos nos lembrar que dos apóstolos todos, o único que não morreu por assassínio foi João, o evangelista. E não foi por falta de tentarem. Tentaram e não conseguiram. Todos os outros morreram ou decapitados ou crucificados. Todos os outros morreram de forma traumática. Então Jesus sabia muito bem quem eram os lobos para quem ele enviava as suas ovelhas. Aí ele faz o segundo chamamento. Depois deles, é a vós, aqueles 500, que eu confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles, os apóstolos, serão os semeadores. Vós, os 500, sereis o fermento divino. E olha que título pesado que ele dá para esses homens e mulheres. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Estamos nós aqui, mais de 2000 anos atrás, depois, tentando e nos esforçando para tentarmos alcançar o título de trabalhadores da última hora. Imagina aqueles que receberam o título de trabalhadores da primeira hora. Que peso! Certamente não eram almas perfeitas e maravilhosas, mas eram almas minimamente preparadas para viver aquele momento e que se dispuseram a encarar aquele desafio terrível. Certamente, como eu disse, nós não temos notícias históricas, mas muitos deles, com certeza, também morreram sacrificados, assim como os apóstolos. Muitos deles foram aqueles primeiros cristãos executados por Saulo de Tarso, quando ainda era um rabino fanático do judaísmo que queria destruir o Cristo e o cristianismo nascente. Muitos desses aí foram aqueles responsáveis por espalhar a notícia do cristianismo por toda a Ásia Menor. E, quiçá até, quem sabe, não terão chegado a um pedaço da Europa, já pela Grécia, pela Turquia de hoje. Mas vejam que título importante. Eram os primeiros, eram os trabalhadores da primeira hora da parábola de Jesus. Porém, para esses trabalhadores, em momento nenhum, ele promete facilidades ou vantagens. Vejam logo o compromisso. Condição: para entrardes na posse desse tesouro celestial, nada está garantido, nada está dado. Não foi apenas ouvir aquela apresentação e está todo mundo salvo. Nada disso. Tem condição. Se você realmente quer entrar na posse desse tesouro, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Foi o que eu acabei de falar, né? Com certeza, muitos deles foram aqueles cristãos sacrificados por Saulo, foram aqueles cristãos que foram sacrificados pelos soldados romanos e quantas outras formas. Ainda dá mais outra condição, aliás, não é nem a condição, ele já informa o que vem pela frente. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra fora das suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Ora, podemos dizer que hoje já temos implantado o reino de Deus na terra como um reino de concórdia e justiça no mundo em que vivemos? Pelas caras, parece que vocês concordam comigo, acho que não. Então vejam que a mensagem de Jesus permanece. Nós que não somos aqueles 500, nós que não somos aqueles trabalhadores nem da primeira, nem da segunda, nem da quinta hora, nós também estamos encarando um mundo onde, quando tentamos nos adequar ao ensino de Jesus, nós nos posicionamos fora das conveniências de um mundo baseado em egoísmo, orgulho, que não são as virtudes ensinadas por Jesus
e que não são aquelas virtudes que caracterizarão o reino de Deus quando esse estiver estabelecido aqui na crosta. Então vejam que essa mensagem ela também nos alcança, nós, trabalhadores, candidatos a trabalhadores da última hora. Também, se quisermos fazer parte do banquete celestial, também vamos ter que passar de alguma maneira por todas essas situações e condições que Jesus informa aos seus seguidores daquela primeira hora. E acrescenta, encerrando o primeiro parágrafo: negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para me seguir. Quantas vezes Jesus repetiu essa frase? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Negar-se a si mesmo não significa abandonar a própria opinião, a própria personalidade, nada disso. Porém, negar ao nosso orgulho, negarmos a nossa vaidade, negarmos aos nossos interesses particularistas, tudo isso faz parte do crescimento espiritual e daquilo que nos é necessário para alcançarmos a condição de nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus. Tomarmos a nossa cruz, cada um de nós sabe a sua cruz. Cada um de nós sabe onde é que o sapato aperta o calo. Cada um de nós sabe com que dificuldades luta no seu dia a dia para se manter firme nos ideais cristãos, para se manter firme num comportamento digno de ser chamado justo e honesto. Cada um de nós sabe o tamanho da luta que enfrenta dentro de casa para tentar manter um mínimo de paz interior. Cada um de nós que sabe a sua cruz. Mas o que ele nos diz? Toma a tua cruz. Porque tomar a cruz poderia ser lido como aceitar a sua dor, aceitar a sua prova, aceitar a sua expiação, se for o caso. Porque sem a aceitação da dor, nós não encontramos a paz. Condição sine qua non para encontrarmos a paz interior é a aceitação da nossa dor. É a aceitação da nossa luta, da nossa dificuldade, ou seja, aceitar a cruz que nos foi posta ao ombro. Porque se essa cruz está ali, é porque nós a merecemos. E se calhar, a pedimos. Porque nenhum de nós reencarnou por engano. Nenhum de nós recebeu na sua vida as dificuldades e dores que não merecia. Todas elas são necessárias e merecidas. Todas elas foram plantadas pela nossa própria mão. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Hoje colhemos as dores que voluntariamente e provavelmente com um sorriso no rosto plantamos no passado. Hoje temos também a grande oportunidade de começar uma nova semeadura. Começarmos a plantar a felicidade e a alegria que haverá de caracterizar as nossas vidas futuras. Mas nós ainda estamos na fase da colheita do que a gente andou plantando para trás. Então aproveita que está colhendo e já vai deixando umas sementinhas pelo caminho para ver se melhora lá na frente. Porque por hora a gente ainda é escravo daquilo que plantou. A seguir, Jesus faz uma colocação que, se não fosse Jesus, eu diria que era profética, mas ele sabia muito bem o que estava dizendo, e ele sabia perfeitamente por que estradas aqueles 500 iriam caminhar. E vejam se o que está escrito aqui por Humberto de Campos não é nada diferente daquilo que conhecemos da história do mundo. Séculos de lutas nos esperam na estrada universal. Lembrem-se que levou mais de 300 anos para que o Império Romano aceitasse o cristianismo como religião oficial do Império e cessasse com as perseguições aos cristãos, que parasse de mandar os cristãos para o circo, para o martírio e para a morte. Foram 300 e tantos anos de perseguição, sofrimento, opróbrio, morte, infâmia, sangue, difamação, e mesmo após a aceitação do império, com certeza, ainda havia alguma desconfiança contra aqueles cristãos. E aí ele nos dá a receita, porque se hoje não somos perseguidos e martirizados, em alguns momentos, quantos de nós não se sentem envergonhados ou ligeiramente intimidados
de se dizerem cristãos, de se dizerem espíritas. Quantas vezes ouvimos isso mesmo? Ah, não, eu prefiro não falar, que é para não gerar mal-entendido, sei lá o que vão pensar de mim, né? Pois é, olha o que ele diz. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Aquele que quiser conquistar a soberana grandeza da vida imortal, um dos exercícios que nós temos que fazer é exatamente esse: imunizarmos o nosso coração contra os enganos do mundo. Não é deixar de viver no mundo. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase: é viver no mundo sem ser do mundo. A gente vai viver, a gente vai ter uma vida, vamos ter nossos patrimônios, vamos ter o nosso dinheiro, vamos ter as nossas conquistas, porém não devemos viver para elas. Nós devemos viver delas, mas não para elas. Talvez seja essa a chave. E vejam que outra chamada que não é nada diferente do que nós conhecemos. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. Não era essa a mesma situação e a vida dos cristãos daquele momento? Suas vidas eram o tempo inteiro cercadas pelo risco real de morrer, o risco real de ser aniquilado. Era essa a promessa dos perseguidores a todo momento. Então, Jesus sabia muito bem o que estava dizendo e não fazia aí mais do que preparar os seus soldados para a batalha que viria pela frente. E ainda continua alertando: o mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Isso também não mudou. Isso também não mudou. Tínhamos um companheiro no Brasil que costumava dizer que se tornar espírita era um problema enorme, né? Porque cada um de nós já tem os seus próprios inimigos. Aí, quando você se torna espírita, você, além dos próprios, passa a ter os inimigos do espiritismo e os inimigos de Jesus. Olha que beleza. Estava tudo muito bom só com os nossos, né? Agora a gente ainda arranjou mais 2 grupos. Tranquilo. Não é à toa que tantas vezes é difícil começar no estudo, tantas vezes é difícil e imensos problemas acontecem para nos dificultar a vinda ao centro. Aí o companheiro arranja uma tarefa na casa espírita, nossa, para você conseguir fazer a tarefa, 1000 problemas, dificuldade, é o filho que cai. É isso aí. O mundo inteiro se levanta. Por quê? Porque forças tenebrosas, ainda hoje, atuam contra todo aquele que se levanta e se aventura em tentar viver o Cristo. Porém, se nós seguirmos o que Jesus está nos ensinando aqui, nós vamos começar a ganhar as forças necessárias para vencermos esses impedimentos e superarmos todas essas forças tenebrosas. Por quê? Porque não há mal que dure para sempre. E se nós acreditarmos que o mal é mais forte do que nós acreditamos que o mal é capaz de vencer a Deus. E quando nós sabemos que o mal nada mais é do que a ausência do bem, o mal não tem existência própria. O mal só existe porque nós damos trela para ele existir. E aí Jesus continua ainda, né? Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Pai, por que me desamparaste? Quantas vezes, né? Deus esqueceu de mim. Quantos de nós já dissemos isso, né? Pois é, sereis escarnecidos, ridicularizados. Quantas vezes a gente não diz que é cristão por medo de ser ridicularizado? Sereis escarnecidos, aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Quantas promessas, né? E o sujeito ainda assim quis continuar seguindo Jesus. Quantos não teriam já desistido por aqui mesmo, né? Nessa fase aqui do diálogo já tinha descido o morro, tinha ido embora. Pois é, mas Jesus não mentia. Ele não promete facilidades. Quem imagina que vamos seguir Jesus e agora está tudo resolvido. Coisa nenhuma, companheiro. Temos que fazer a nossa parte. Ele nos dá as ferramentas. Se nós não usarmos, nada feito. E continua com seus avisos e seus anúncios. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais.
Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. Quantas promessas interessantes, né? Vejam quantos enganos nós, quando nós estávamos encarnados lá atrás, cometemos. Quando buscamos a igreja, principalmente, como um dos maiores exemplos disso, quando buscamos Jesus para fazermos disso uma forma de poder, uma forma de riqueza, uma forma de ostentação. Possivelmente fomos nós mesmos que estávamos lá capitaneando tudo aquilo e fazendo todos aqueles erros e aqueles equívocos dos quais muitos de nós hoje em dia criticamos e apontamos. Talvez estivéssemos lá participando, não tenho a menor dúvida de que eu fui um que estava lá. Pequenininho, devia ser um diáconozinho, mas devia estar lá, com certeza, não tenho dúvida. Então vejam que quantos de nós buscamos no Cristo uma projeção, uma evidência, que não é o propósito de Jesus, não é o propósito do Evangelho. E ele continua, a chaga é o vosso sinal. As marcas de Cristo, estão lembrados? As marcas de Cristo são as chagas de Jesus. A coroa de espinho, o vosso símbolo. Uma coroa de espinho não é uma coisa confortável, convenhamos. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Uma cruz é um instrumento de suplício. Vossa voz será a voz do deserto, provocando muitas vezes de novo o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Vejam de novo a luta contra os interesses do mundo, a luta contra os interesses de projeção e evidência dentro de nós mesmos, não é contra o outro. Essa luta é íntima, é a luta interna que cada um de nós trava todos os dias contra o seu eu atual. Agora vem algumas notícias que nos aliviam, mas no desenrolar dessas batalhas, que são batalhas sem sangue, e batalhas essas que são travadas no íntimo ou no coração, usando a figura de linguagem, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz. Ufa, aleluia, né? Até que enfim. Depois de tanta pedrada, vamos finalmente receber da paz de Jesus. E não é isso mesmo que todos nós buscamos quando viemos aqui hoje? Quem é que veio aqui querendo outra coisa que não fosse a paz de Jesus? O nome pode ser até outro. Mas a essência do que cada um de nós busca nessa casa aqui hoje é a paz de Jesus. Só isso sintetiza tudo. Só isso sintetiza tudo. Só que vocês viram o caminho árduo até alcançar essa paz de Jesus. E essa paz representa o quê? A água viva. Na existência física ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. Aqueles que conseguiram traçar todo esse caminho vão encontrar o reino de Jesus. Porque o mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Por quê? Porque quando cada um de nós se torna um portador do Evangelho de Jesus, seja pela palavra, seja pela ação no bem, cada um de nós sabe o tamanho da dor, do sacrifício e do esforço que faz para realizar aquele ato, ainda que pequenino e que aparentemente insignificante. Mas aquele ato que para nós é pequenino e insignificante, para aquele que recebe, pode ser toda a luz e o único momento em que ele se percebeu visto no mundo. A minha esposa comenta um fato muito interessante que ocorreu num dia de distribuição de quentinha aqui da casa. Ela foi entregar a quentinha para o mendigo e ela fez o que ela faz com qualquer pessoa, que ela nem sequer pensa. Ela falou, bom dia, com um sorriso. Quem conhece minha esposa sabe o sorriso que ela tem. Bom dia. E o mendigo olhou para ela,
se emocionou e falou: há quanto tempo eu não recebo um bom dia? Cara, não é nada dizer bom dia. Quem de nós lembra disso? Para nós não é nada. É tão comum na nossa vida: bom dia, boa tarde, né? Já fala no automático, nem pensa. Emocionou um mendigo apenas porque disse bom dia. Há quanto tempo eu não recebo um bom dia? Por isso ele disse aqui: das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. A minha esposa estava ali, e para ela estar ali, não é que seja um grande sofrimento, mas também não é sem sacrifício, não é sem esforço. E daquela ferida Jesus tirou o trigo que alimentou aquela alma. Uma coisa tão pequenina, né? Aparentemente tão insignificante, o que não terá significado para aquela alma. E continuamos. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Ora, o reino ainda não se estabeleceu. Acho que nenhum de nós discorda disso. E talvez por isso mesmo, ainda não conhecemos o amor no nosso planeta. Ainda não fizemos o suficiente para que o reino de Deus se estabeleça no nosso planeta. No entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Novamente, Jesus nos alivia. Você vai estar só aparentemente. Eu vou estar do teu lado. Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Ele está sempre do nosso lado. Ainda mesmo nos momentos de dor, de queda, de desespero, de desesperança, Jesus está sempre do nosso lado a nos levantar. Se tentamos e nos esforçamos em ser-lhe fiel à mensagem. Vejam que ele faz aqui a promessa e nós temos a certeza de que ele nunca nos desampara. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde exista o falso gozo, claridade onde campeiem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairem as sombras da desorientação. Olha quantos compromissos para cada um de nós. Onde são todos esses lugares? Esses lugares todos são o mundo. É a nossa vida, é a nossa família, é o nosso lar, é o nosso trabalho, é a rua, é o momento que estamos a conduzir um carro nas estradas e nas ruas, é a casa espírita. Em todo lugar onde houver separatividade, a missão do verdadeiro cristão é buscar união e não botar mais lenha na fogueira. Aonde existir o falso gozo, nós devemos, no mínimo, nos retirar dessa condição ou dessa situação. Aonde existe treva, nós seremos a luz. Que luz? Aquela luz que aquela criatura ainda já é capaz de receber. Um porto amigo edificado em rocha viva, para quê? Para aqueles que, desorientados, nos buscarem, encontrarem pelo menos algum lugar sólido para pisar e começar a se refazer. Sereis o meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Interessante, né? História, só olhar para a história. Quantas vezes, nos piores momentos da história da cristandade, surgiram aqueles franciscos de Assis para tentar reconduzir o cristianismo ao seu caminho verdadeiro. Minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Vejam quantas recomendações, quantas indicações ele nos dá de qual deve ser a postura do verdadeiro cristão no mundo que vivemos. E aí, finalmente, ele vem nos trazer: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Lembremos que as primeiras ovelhas foram os apóstolos.
Eles agora são, os 500, são o segundo grupo de ovelhas. Eu também vos envio como ovelhas. Logo, se são ovelhas, também estão indo para o quê? Para o meio dos lobos. E se estão indo para o meio dos lobos, eles estão indo para o sacrifício. Eu vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Todos os negritos são meus. Sede fiéis. Aí é um roteirinho para cada um de nós que desejar se candidatar a ser um trabalhador da última hora, já que muito provavelmente nenhum de nós era um desses trabalhadores da primeira hora. Sede fiéis. Primeiro apontamento para colocar aí na agenda. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. Ele nos é fiel. Agora depende de nós, da nossa decisão e da nossa vontade, nos tornarmos fiéis. O bom ânimo representará a vossa estrela. Bom ânimo. Quantas páginas nós encontramos na psicografia de Chico Xavier a exaltar a necessidade do bom ânimo? Vivemos um século de angústia, de depressão, de ansiedade. São algumas das maiores epidemias que o nosso mundo vive hoje em dia. E aí nos vem Jesus dar a receita para escaparmos disso tudo. Bom ânimo. Ide ao mundo. Eu achei fundamental essa passagem dele. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Vejam que a recomendação não é isole-se do mal, vá para um alto da montanha e se junte apenas às criaturas virtuosas como vós. Não. Isso é fuga. Fugir do mal, fugir do viciado, fugir daquele que ainda não acredita em Jesus é um equívoco. Jesus recomenda, ide ao mundo. E tem aquela célebre passagem, ide e pregai. Portanto, não fuja do mundo. Viver Jesus é viver no mundo, com os seus erros, com os seus vícios, com o seu orgulho, com a sua vaidade e com tudo aquilo que o mal há de pregar e de ensinar. E viver de uma forma o mais cristã possível, para exemplificarmos exatamente o oposto, dentro das nossas possibilidades e dentro da nossa condição real, atual. Não é ninguém imaginar que vai ser um mártir da noite para o dia. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então vejam que eles ainda falam, aperfeiçoemos a nossa escola. Ele ainda dá a noção do progresso. Aquilo era só o embrião. Ali era só o início, que carecia de ser aperfeiçoado e melhorado ao longo dos milênios vindouros, assim como até hoje nós o fazemos. Esse momento encerra a fala de Jesus e todos aqueles que ali estavam se retiram, obviamente, inebriados de luz, completamente felizes por aquilo que passaram. E Humberto de Campos, então, diz que dali daquele momento em diante, aqueles 500 homens e mulheres, jovens e ricos, velhos e novos, todos eles partiram para o mundo para cumprir a missão que Jesus lhes havia determinado. E que são esses mesmos espíritos aqueles que foram reencarnando ao longo dos séculos, trazendo tarefas missionárias dentro do cristianismo, nos seus diversos ângulos e diversas apresentações, para que o cristianismo pudesse chegar ao século XIX ainda vivo. E com aquilo que dizia Chico Xavier, terá sido a maior virtude dos cristãos, que terá sido a de carregar o Evangelho desde o século I até o século XIX, sem que se perdesse a sua essência. E aí, então, vamos já complementando o final com essa passagem do Atos dos Apóstolos, onde Jesus dá o roteiro para todos aqueles que estavam ali, mas que nos serve também. Receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que era a figuração da época, e serão minhas testemunhas. E vejam que ele vai num crescente, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia toda, a Samaria e, por fim, aos lugares mais distantes do mundo.
Ele, nessa época, ele já estava, inclusive, informando-nos que até aquele continente que ainda não era conhecido, a América, iria receber o seu evangelho, e lá a maior nação cristã ou católica do mundo, que é o Brasil, e que depois seria a pátria do mundo, coração do evangelho, coração do mundo e pátria do evangelho. E como eu lhes disse, toda essa mensagem, ela cabe a todos nós. Ela não era apenas para os 500, ela é para todos. Tanto que Jesus informa ainda no seu evangelho, lá em João, quando ele nos traz a notícia do Consolador prometido, e Kardec vai resgatar esse trecho do evangelho para nos informar que aquele momento em que surgia a doutrina dos Espíritos, através da manifestação dos Espíritos, era o cumprimento dessa promessa. Era o Consolador prometido que chegava. Talvez alguns ou muitos daqueles 500 tenham participado também nesse momento de revivescência do Evangelho de Jesus, de nova apresentação do seu ensinamento através do ensinamento espírita. E era agora, nesse momento, que vínhamos buscar novos trabalhadores para a vinha. E por isso disse, todos somos candidatos a sermos trabalhadores da última hora. Cada um vai aproveitar, da maneira que puder, essa oportunidade. E vamos nos lembrar que, conforme a promessa na parábola dos trabalhadores da vinha, a paga que os últimos trabalhadores receberá será equivalente à dos trabalhadores da primeira hora. Então não é motivo de desanimarmos. Não é porque chegamos por último que seremos menos considerados. Não é porque chegamos por último que não receberemos todo esse amparo e esse apoio que Jesus prometeu aos trabalhadores da primeira hora. Mas tem todas aquelas condições, todos aqueles percalços que ele prometeu. Foi assim para os da primeira hora. Não há de ser muito diferente para os da última hora. E para nós, então, termos um referencial, se quisermos entender bem de quem estamos falando, ou aquele que devemos buscar ser, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo a passagem em que Kardec, ou que a espiritualidade, o Espírito Erasto, responde a Kardec quais seriam as características do verdadeiro missionário, aquele verdadeiro espírita que cumpre a missão do Espiritismo. E ele nos diz que poderei reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade que ele ensina e pratica, pelo número de aflitos a quem leva a consolação, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal. Vai reconhecê-lo, enfim, pelas vitórias dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. E os que seguirem se verão escolhidos e vencerão. Essa é a promessa de Erasto, é a promessa do Cristo. Muita paz. Muito obrigado. Bem, realmente, cada dia que passa, aqueles ensinamentos que nós vamos aprendendo vai sendo acrescido, daí é tão importante nós nunca pararmos de estudar, nunca pararmos de aprender, porque nós nunca sabemos tudo. E em cada momento da nossa vida, com a experiência, com as dificuldades, nós vamos tendo uma perspectiva diferente. Por isso é que o estudo não é um curso com início e fim. É exatamente um estudo, porque não tem fim. Ou pelo menos nós ainda não temos a capacidade de ver o fim. Numa passagem do livro ao Tarefeiro Espírita, não é ao Ser Espírita, a Spartak Gilardi, que era um trabalhador da casa, no Brasil, quando estava encarnado, juntamente com o nosso fundador, ele desencarnou e tem uma passagem que Carlos Bacelli nos traz da conversa dele com Batuíra, em que perguntava porque é que nós espíritas temos acesso a toda esta informação, ainda falhamos tanto, ainda erramos tanto, ainda falhamos tanto com a caridade ao próximo. E Batuíra disse que nós não podemos eliminar milhares de anos de escuridão com tão pouco tempo de luz.
Então é este exercício contínuo entre estudo e prática constantes que vão nos ajudar a ir limando as arestas que ainda trazemos no coração. Nós nunca nos esqueçamos de uma coisa. Nós podemos, neste momento, temos a liberdade de entrar por aqueles portões e vir aprender sem que ninguém nos prenda, sem que as consequências sejam tão desastrosas como foram com estes primeiros trabalhadores. Nós temos esse privilégio. E eles, mesmo perante tudo aquilo que sofreram e que o André falou, que só um é que não foi assassinado, eles continuaram firmes na convicção e no Evangelho de Jesus. Então, mesmo sendo trabalhadores de última hora, nós temos o dever de, perante tudo aquilo que os outros que vieram antes de nós fizeram, continuar. Porque se não fossem eles lá atrás, nós não estaríamos aqui hoje. Isso funciona para tudo. Então nós temos que aproveitar este banquete que nos é dado para conseguirmos perceber que não estamos desamparados, que vamos continuar a seguir em frente, que tudo o que vem até nós vem por alguma razão, quer seja bom, quer seja menos bom. E é só e único, exclusivamente com o Evangelho de amor de Jesus que nós vamos conseguir seguir em frente. Porque essa é a meta. Não é sermos católicos, não é sermos espíritas, não é sermos protestantes. Esse não é a nossa meta. Nossa verdadeira religião é o amor. Essa é a meta. Então, nós temos que ser homens e mulheres de bem. E como sê-lo, aprendendo. Errando, mas aprendendo. E, ao contrário das crianças que estão lá fora, elas tiveram a oportunidade de ter esta semente desde pequena. Muitos de nós não tivemos. Então vamos aproveitar, porque temos a oportunidade agora de levar isto para as nossas casas, para o nosso coração e, acima de tudo, sair daqui com a certeza de que não estamos desamparados e que, se nós fizermos a nossa parte, com toda a certeza eles estarão connosco. Vamos então para a nossa prece de encerramento. E vamos elevar o nosso pensamento para agradecer. Agradecer pelas lições que vieram até nós na tarde de hoje. Agradecer a todos aqueles que se sacrificaram para que nós possamos estar aqui hoje. Agradecer à equipa espiritual que trabalha, que nos ajuda, para que nós possamos estar aqui, que nos guia, que estende a mão para nos ajudar a levantar todas as vezes que nós caímos, que não faz o caminho por nós, mas com toda a certeza, se nós quisermos, faz connosco. Porque Jesus cuida de cada um de nós. E Deus nosso Pai, justo, bondoso e misericordioso, não desampara nenhum dos seus filhos, por mais ou menos dificuldades que tenhamos. Então nós agradecemos por termos a oportunidade hoje de estar nesta existência para corrigir os erros que fizemos no passado, mas também para semear aquela colheita de paz, de amor e de luz que todos nós queremos lá à frente. Por aprendermos que não depende dos outros, mas sim de cada um de nós fazer o nosso próprio caminho e que não estamos sozinhos. Então, a palavra que queremos levar até vós, Pai,
é gratidão. Sempre. E que Jesus fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.